Boa tarde, Brasil. Sejam bem-vindos a mais um programa das suas tardes de domingo. É um prazer estar aqui novamente para apresentá-lo a todos vocês. Nosso telefone vai ficar sempre no seu vídeo. Esse programa é um programa ao vivo para que você possa participar com suas perguntas, com suas sugestões, com as suas intervenções. Infelizmente, hoje nós estamos com um pequeno problema técnico na nossa internet, então não poderemos receber os seus e-mails. Então, participem através do nosso telefone. Bom, hoje, daqui a pouquinho, eu converso com o Dr. Lauro Valeixo, que é diretor da Prisão Provisória de Curitiba. Eles estão desenvolvendo um projeto incrível. Na verdade, eles não estão nem desenvolvendo, já foi implantado. É um programa Bem Viver de ressocialização dos detentos. Muito sucesso no programa, felizmente, excelentes resultados e é inédito no Brasil. Converso também com uma artista plástica que vai ministrar um workshop de pintura que, segundo ela, você não precisa ter técnica nenhuma, você não precisa ter aprendido nada de pintura, você vai lá, pinta o seu quadro e vai com o seu quadro para casa. Ela vai nos falar sobre essa técnica e, de repente, você descobre aí um talento escondido, então uma outra possibilidade de um novo hobby para você. Mas é daqui a pouquinho, porque antes vocês conversam com o Olavo de Carvalho no Mídia Sem Máscara na TV. Boa tarde, amigos. Estamos aqui de volta com a nossa quota semanal de inconveniências. Nesta semana com uma dose bem graúda, com esta reportagem que saiu na Veja, Tentáculos das Farc no Brasil. Eu creio que muitos de vocês devem ter lido, mas eu lembraria aos telespectadores que eu estou falando deste assunto através dos meus artigos no Globo e na Folha de São Paulo desde pelo menos 2001. Ou seja, houve 4 anos de omissão e retardamento e de senão de ocultação de um assunto que já deveria estar sendo investigado há muito tempo. Vocês se lembram que o deputado Alberto Fraga, uns anos atrás, deputado federal Alberto Fraga, tentou coletar assinaturas para formar uma CPI dizendo que ele tinha provas testemunhais de que as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, haviam contribuído para a campanha eleitoral do PT. E ele parece que precisava de 172 assinaturas, mas quando chegou em 157, a coisa repentinamente parou, havendo inclusive uma ameaça de processo da parte do deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. Quer dizer, eu não sei se houve alguma pressão para parar aquele negócio ou se simplesmente não conseguiu as assinaturas. Eu sei que na época, praticamente só eu na mídia dei algum apoio ao deputado Alberto Fraga, porque esse não é um assunto que se possa deixar para depois ou ignorar. É um assunto de uma gravidade extrema, porque as Farc são praticamente as donas do narcotráfico no Brasil, então as responsáveis diretas pelo estado de criminalidade crescente que este país vive há alguns anos. Nós estamos hoje na base dos 50 mil homicídios por ano, a maior parte deles ligada ao narcotráfico, se bem que o governo pretenda nos convencer de que há tantos homicídios no Brasil, não porque existe banditismo organizado e narcotráfico, mas porque os brasileiros adoram matar as suas esposas, suas mães, suas sogras por motivos fúteis. Jamais, a estatística dos motivos fúteis jamais foi exibida e jamais será, mesmo porque isso é um blefe. Qualquer pessoa sabe que, qualquer carioca sabe que no Rio de Janeiro não existe banditismo avulso. Qualquer sujeitinho que faz um assalto na rua, ele pega a sua arma e o seu veículo, se precisar de um veículo, ele pega com o narcotraficante, que é o dono do morro, e o narcotraficante recebe uma comissão de todos os assaltos, até batedor de carteira. Se ele bateu a sua carteira com R$100, então metade irá para o dono do morro. Não há mais banditismo avulso, hoje a coisa é organizada, não é terceirizada, não é tudo reunido ali na grande central do banditismo, que está sediado no morro, e que todos sabem que quem manda ali no morro são as Farc. O Naum Sirotsky, que para o meu gosto é o maior repórter brasileiro, e que é o correspondente da Zero Hora em Israel, há anos ele vem mandando notícias que ele recebe do Mossad. O Mossad é o melhor serviço, o mais eficiente serviço secreto do mundo,
Então, o Mossad informando que as Farc estavam instaladas nos morros do Rio de Janeiro, coordenando o narcotráfico. Isso ele vem mandando esses despachos, creio eu, desde o ano de 2000, e ninguém liga. Quando houve a campanha eleitoral, eu escrevi uma sucessão de artigos dizendo que não adiantava o senhor Lula prometer que ele ia combater o narcotráfico e a violência, porque ele não ia fazer nada disso. E não ia fazer por um motivo muito simples, porque ele é o fundador e presidente por 12 anos ou mais, do Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é a coordenação estratégica do movimento comunista no continente latino-americano. Essa entidade foi fundada pelo Lula e por Fidel Castro em 1990 e teve mais ou menos uma reunião anual. Cada ano tem uma outra reunião em que se discute as perspectivas estratégicas da esquerda latino-americana e se tomam decisões estratégicas de conjunto. Essas decisões são, então, fixadas em resoluções que têm, então, vamos dizer, um valor decisório para todas as organizações envolvidas. Até onde eu contei, eram 84 organizações filiadas ao Foro de São Paulo. Não é preciso dizer que quando comecei a escrever sobre isso, as pessoas diziam que Foro de São Paulo nem mesmo existia, houve um esforço geral de ocultação, até que eu fui obrigado a publicar as atas completas, ou quase completas, porque falta da primeira reunião, as atas quase completas do Foro de São Paulo no próprio Mídia Sem Máscara. Se vocês procurarem na página do Mídia Sem Máscara, há lá um botãozinho, um link para as atas do Foro de São Paulo. Existem alguns browsers que não pegam estes links, de maneira que se você abrir a página do Foro de São Paulo e não encontrar esse link, é porque tem algum problema no seu browser. Trate de achar outro browser que o botão vai aparecer. Então, publicando estas atas completas, ali fica bastante claro que essas 84 organizações têm agido de acordo com uma estratégia coordenada. E que, portanto, não é nada de estranho que elas colaborem em outros setores, inclusive na sua mútua sustentação financeira. E, quando se trata de sustentação financeira, vamos dizer, o banco ali são as Farc, que são a organização, são vamos dizer, o milionário da patota, né? As Farc têm um orçamento superior ao de todas as Forças Armadas latino-americanas somadas e tem dinheiro suficiente para fazer, se quiser, todos os presidentes da América Latina. De modo que esta suspeita que aparece agora de uma ajuda financeira da Farc à campanha do Lula não tem nada de estranho. Precisa ver também se não deu sustentação financeira a Hugo Chávez, se não deu ao Kirchner e se não deu a todos que estão agora. Eu sei que uma ascensão simultânea dos partidos esquerdistas, socialistas e comunistas, em tantos países ao mesmo tempo, não sai barato. E se bem que tem outras fontes de sustentação, inclusive americanas, como a Fundação Rockefeller. Se fechasse a Fundação Rockefeller, fechava também a esquerda latino-americana. Mas isso foi algum tempo atrás, porque hoje, às vezes, a Farc já é uma fonte de subsídios local, né? Existe um livro muitíssimo interessante chamado Red Cocaine, a cocaína vermelha. O autor é Joseph D. Douglas, com 2 S's. Nesse livro é transcrito um longo depoimento de um general tcheco, Jan Sejna, que mostra como a União Soviética e a China, desde os anos 50, vieram se infiltrando nas organizações narcotraficantes das 3 Américas, já naquela época eram pequenas, mas a União Soviética na época tinha um problema de que ela não estava aguentando mais subsidiar os movimentos revolucionários no mundo. Então estava preocupada em encontrar fontes locais de sustentação. E logo descobriram que o narcotráfico poderia constituir esta fonte. Então, chegaram a formar em Moscou uma escola para a administração de redes de narcotráfico, tá certo? E, evidentemente, comparado com esses especialistas, esses bambambãs da KGB, os narcotraficantes latino-americanos eram apenas uns pobres subdesenvolvidos que nem entendiam o que estava se passando. E nessa base,
a KGB se apropriou, já naquela época, entre os anos 50 e 70, se apropriou de uma série de organizações narcotraficantes. E esta foi a origem do crescimento do narcotráfico nas décadas seguintes. O livro é extensamente documentado e eu sugiro a vocês que realmente o leiam. Qualquer livro estrangeiro que a gente recomendar aqui, vocês podem, eu creio que pode adquirir por um site que chama www.bookfinder.com. Eu acho que não há, é o melhor site de busca de livros na internet. Esse livro do Joseph Douglas, eu tenho feito alguns esforços para ver se publica, como eu já enfatizei várias vezes aqui nos programas. A bibliografia é essencial para a compreensão do que se passa hoje no mundo está completamente ausente das livrarias brasileiras. O brasileiro é certamente o povo mais mal informado do mundo e o nosso programinha, evidentemente, não tem a condição de suprir por si mesmo toda essa deficiência, mas não custa dar alguma dica de vez em quando. E esta dica do Red Cocaine, a cocaína vermelha, de Joseph D. Douglas, muitíssimo importante para entender acontecimentos como este. Quer dizer, o verdadeiro contexto no qual você tem que colocar esta notícia para entender, ele já vem desde os anos 50, quer dizer, é uma operação de escala enorme, que começou naquela época e é o que explica este fenômeno que de outra maneira seria misterioso, que é, na pergunta, como é que depois da queda da União Soviética os movimentos comunistas e esquerdistas no mundo cresceram em vez de diminuir? E a resposta é essa: quando fecha a torneira soviética já estava aberto o sistema das torneiras locais, então a União Soviética se tornou ali, de certo modo, desnecessária. Por outro lado, também é preciso lembrar o livro do Anatoly Golitsyn, New Lies for Old, onde ele conta que, precedendo a queda da União Soviética, sabendo que a coisa ia ir para o brejo dali a pouco, o governo soviético já pegou uma boa parte da verba da KGB e espalhou pelo mundo, seja para fins de narcotráfico, seja para lavagem de dinheiro, criando, vamos dizer, um monte de firmas. Existem muitas multinacionais hoje que operam no mundo e que são, quer dizer, ainda o braço da KGB. Porque é importante saber que quando caiu a União Soviética, não caiu a KGB. Agora vocês imaginem se quando acabou a Segunda Guerra, né, entram os americanos e os russos lá na Alemanha, né, tira lá o Führer, tira os ministros do Führer, mas não se toca na SS e na Gestapo. Você acreditaria em fim do nazismo nessa circunstância? É claro que não. Por não soviética disse que acabou o nazismo, mas da KGB não se demitiu um office boy sequer. Estão todos lá. A KGB é a maior organização burocrática da história humana. Chegou a ter 500 mil funcionários, sem contar a rede ilimitada de colaboradores através dos partidos comunistas de todo o mundo, que sempre construíam um exército de reserva. Quer dizer, qualquer militante comunista no mundo podia a qualquer momento ser convocado para passar para a clandestinidade, tá certo? E operar, portanto, sob as ordens diretas da KGB. Muitas vezes, para fazer isso, o Whittaker Chambers, no livro Witness, testemunha. O Whittaker Chambers foi um militante comunista americano que depois passou a trabalhar na espionagem. Ele conta que o sistema para fazer isso era muito sutil. Às vezes, o sujeito era expulso do Partido Comunista, e sem saber porquê, então se achava injustiçado. 3 meses depois era procurado pelo pessoal do serviço secreto e dizia: companheiro, não é nada disso, nós apenas fomos obrigados a fazer isso para disfarçar a sua posição, então agora você passa a trabalhar na clandestinidade. Então o sujeito começava sendo humilhado e terminava vendo que tinha sido uma solução honrosa. E a KGB jamais parou de funcionar, o seu orçamento não diminuiu, tá certo? Apenas ela passou a operar no exterior com muito mais intensidade. Quer dizer, uma parte da verba dela que estava mais voltada para serviço local foi espalhada pelo mundo e hoje tem essas várias firmas que são agentes, essas laranjas da KGB. Existe muita informação sobre isso no mundo, só não chega no Brasil. No Brasil as pessoas pensam que KGB nem existe mais. Tá certo? Então dizem: mas a KGB até mudou de nome, agora chama FSB. Lê a história
da KGB, você vai ver que a KGB muda de nome de 10 em 10 anos. Ela já mudou de nome várias vezes, só mudou mais uma vez. Né? Começa como NKVD, depois vira NVD e assim por diante. Vai mudando. KGB vira, parece que nos anos 50, tá certo? E até que durou bastante esse nome. Agora mudou de novo para FSB, mas como diz o povo, tanto faz, dá na mesma, né? Então, para entender essas ligações de narcotráfico com o movimento comunista, é necessário recuar muito. Por isso que eu estou recomendando esses livros, o Red Cocaine, do Joseph Douglas, e o do Anatoly Golitsyn, New Lies for Old, Novas Mentiras em Lugar das Velhas. É evidente que só quem estudou esse material chega a compreender realmente o que está acontecendo na América Latina. De outra maneira, toda esta explosão simultânea de narcotráfico, banditismo crescente e sucesso dos partidos comunistas em todo lugar seria inexplicável, seria um milagre, seria uma coisa gratuita, né? Que aconteceu porque aconteceu. Eu digo, nada neste mundo acontece por acontecer. Quer dizer, o senhor experimenta, por exemplo, né, abrir o seu bolso todas as manhãs para ver se apareceu dinheiro do nada. Nunca aparece. Nada neste mundo vem do nada. Tudo vem da ação humana, do esforço humano persistente e organizado. Portanto, essa transformação que houve na América Latina deu muito trabalho e custou muito dinheiro. Como é que se fez isto? Isso é preciso rastrear e ver, né, etapa por etapa, coisa. Então, a diferença, hoje em dia, não existe. E quando se fala de banditismo organizado, só existe um banditismo organizado. É o deste grande narcotráfico que está praticamente na mão do movimento comunista. Houve, na Colômbia, durante um tempo, houve aqueles famosos grupos paramilitares que eram financiados por fazendeiros, tá certo? Para reagir contra as Farc, e que eram em parte financiados pelos fazendeiros, mas em parte fizeram a mesma coisa que as Farc, quer dizer, dominaram algumas redes de narcotraficantes e chegaram a viver disso durante tempo. Acontece que esses grupos completamente de troca de armas por cocaína. Pegava armas no Líbano, trazia para o Brasil, do Brasil passava a Colômbia, recebia anualmente no mercado local. Ele fez essa confissão detalhada perante o ministro do Exército da Colômbia na época. Quando chegou no Brasil, não disse mais uma palavra, quer dizer, trancafiaram o homem num presídio de segurança máxima e ele, não abriu mais a boca, tá certo? Tanto que depois da prisão do Fernandinho Beiramar, ainda as nossas autoridades diziam, não, nós não temos provas de que haja conexão entre o narcotráfico local e a Farc. Claro, não havia uma prova oficial brasileira, havia a confissão que ele fez na Colômbia, tá certo? Porque a Colômbia reprime o narcotráfico de fato, não é da boca para fora como aqui. Tá certo? A Colômbia tem um presidente de verdade, que é um sujeito que depois de anos na presidência tem 82% de aprovação, tá certo? Porque é um homem valente que tem enfrentado, né, as Farc. Agora o nosso aqui tem 82% de aprovação na primeira semana, depois vai caindo, até chegar no zero, né? Então, na época já havia essa prova, tá certo? Depois teve este saiu do ar, o que aconteceu? Excel. Um problema técnico. Não foi uma conspiração das Farc, fiquem tranquilos, né? Foi apenas um raio que caiu aqui perto. Ainda estamos seguros? Ainda estamos seguros. Então, tá dizendo que essa conexão entre as Farc e o narcotráfico local, são uma coisa, conexão Farc-PT é outra, tá certo? Elas estão ligadas entre si, mas tudo isso precisa estudar com cuidado, não é sair, não é uma questão de sair xingando as pessoas e acusando levianamente, não é isso não. Veja, para tornar ainda mais evidente estas conexões da Farc com o narcotráfico local,
Houve 2 anos atrás a prisão, há 3 anos, a prisão do traficante brasileiro Ney Machado. Ney Machado, aqui tem uma notícia dada pela 0 Hora do dia 10 de março, 0 Hora de Porto Alegre do dia 10 de março, em que conta que Machado foi condenado na Colômbia por formação de quadrilha em associação com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Ney era sócio do traficante carioca Fernandinho Beiramar. Os dois formavam um império criminoso em plena selva colombiana com proteção das Farc. Então, aí começa a ficar mais clara essa ligação, porque a prisão e a confissão do Ney Machado na Colômbia confirma exatamente o que o Fernandinho Beiramar. O probleminha está uma chuva violenta aqui e é capaz até de que esses problemas se repitam, mas não se incomodem não. Muito bem, então está aqui a prisão desse traficante brasileiro, Ney Machado, sócio do Fernandinho Beiramar na Colômbia, confirmava novamente a conexão entre o narcotráfico brasileiro e as Farc. E note bem, quando esse Machado foi preso, daí já não é mais nem uma questão de confissão, aí foram apreendidos documentos que detalhavam já o esquema de contrabando de armas em troca de cocaína para a Colômbia. Quer dizer, nós temos a prova, vamos dizer, testemunhal, a confissão do Fernandinho Beiramar, a confissão do Ney Machado e já a prova documental com todo o esquema. Depois foi presa uma senhorita, que hoje o nome me escapa agora, mas entre a prisão de um e de outro, aconteceu também a prisão de uma moça, uma brasileira, em cujo poder foi encontrado um laptop que também já tinha no laptop todo o detalhamento da operação. Eu escrevi um artigo sobre isso na revista Época, na ocasião, resumindo uma investigação feita por um repórter americano, creio que da Associated Press, em que ele já detalhava assim até o aeroporto do Líbano, onde eram entregues essas armas, essa coisa toda. Durante todo este tempo, o nosso governo esteve fazendo vista grossa. Vista grossa como? Por um lado, ele se recusa a declarar as Farc oficialmente como uma organização narcotraficante e terrorista. Para o nosso governo, as Farc são combatentes pela liberdade. Quer dizer que teriam direito a uma representação política, são um partido político, etc, etc. Então, é evidente que o governo sabe do envolvimento da Farc no narcotráfico local e, ao evitar dar o nome aos bois, ele está protegendo esta organização narcotraficante. Quer dizer, só por isto, e só isto já constituiria um crime fora do comum, mesmo que o ganho do nosso governo fosse exclusivamente político, sem nenhum envolvimento financeiro. Note que eu mesmo, nos meus artigos, eu sempre evitei vamos dizer, declarar como coisa certa que houvesse um envolvimento financeiro entre o PT e a Farc. Eu sei que existe um envolvimento político, porque isso está documentado nas atas do Foro de São Paulo. Era possível, dizia eu, que também houvesse um envolvimento financeiro, e dizia que isso era possível porque o deputado Alberto Fraga dizia ter provas testemunhais a respeito, mas nunca afirmei taxativamente que houvesse. Dizer, não, isso aqui existe, essa suspeita, isso tem que ser investigado. Mas, evidentemente, nada foi investigado. Quer dizer, essa ocultação empreendida pela mídia brasileira durante todos estes anos, ela por si já constitui um fenômeno altissimamente esquisito, como nunca houve na história da mídia universal. Quer dizer, todos os jornais, todos os noticiários de TV, todos fazendo de conta que não sabem de uma coisa que todos sabem perfeitamente bem. Isto nunca aconteceu na história do jornalismo mundial. Mas disso eu vou voltar a falar daqui a pouco. Vamos continuar aqui no envolvimento da Farc com o PT, tá certo? Ao mesmo tempo, você vê aqui, sai na revista Veja esta história do líder comunitário William de Oliveira, tá certo? Que
foi descoberta uma gravação, telefonema entre ele e um narcotraficante, em que ele pedia dinheiro ao narcotraficante e confessava ter escondido num determinado morro carioca uma certa quantidade de armas que tinham sido roubadas do exército. Aí aparece aquele senhor do Viva Rio, Rubens César Fernandes, dando uma entrevista defendendo o líder comunitário, né, e dizendo, não, ele agiu apenas em defesa da sua comunidade, porque mentir não é crime. Eu digo, mentir quanto a um crime é crime sim, quer dizer, se você tem um material roubado, mesmo que não foi você quem roubou, e você o esconde, em vez de entregar para as autoridades, e ainda mente a respeito, é claro que isto é crime. Quer dizer, o senhor Rubens César Fernandes não desconhece as leis, mas, olha, desse senhor Rubens César Fernandes, o que quer que ele diga, eu nunca acreditei, porque eu já tenho acompanhado a carreira desse cidadão há muito tempo, e sei que é um homem feito, é o homem sabonete, ele é feito de sabonete, a pessoa mais escorregadia do Brasil. Por exemplo, ele foi um dos camaradas que empreenderam a campanha pelo desarmamento, portanto, uma das pessoas que induziram o público a acreditar que o desarmamento contribuiria para diminuir a criminalidade, e agora, evidentemente, como não contribui, e agora ele deu uma... As pessoas estavam enganadas, o desarmamento não se destina a diminuir a criminalidade, estavam todos enganados. Vocês estavam todos enganados porque o senhor não se enganou, tá certo? Então, é por isso mesmo que a campanha dele, chamada Viva Rio, eu já mudei o nome dela para Viva Rindo, porque o sujeito está sempre rindo da nossa cara. Então, nesta notícia da Veja, tá certo? Do dia 16 de março, em que conta essa história do William de Oliveira, diz o seguinte: com a força das armas, o tráfico de drogas conquistou nos últimos anos o domínio sobre regiões inteiras das grandes cidades. No Rio de Janeiro, 1 milhão de pessoas que vivem em 700 favelas são submetidas a um regime tirânico. Esse avanço territorial tem várias causas, entre elas o arsenal de guerra dos bandidos, a falta de uma política de segurança eficaz do governo do PT, que não quer desagradar aos narcotraficantes das Farc, que financiaram suas eleições, e a corrupção policial. Isto aqui, agora a Veja diz, eu já escrevia isso em 2001, e sobretudo em 2002. E isto eu assegurei várias vezes nas minhas colunas do Globo, que o senhor Lula podia prometer combater o narcotráfico e a violência, mas que ele não o faria de maneira alguma porque estava de rabo preso. E estava de rabo preso não economicamente, não precisava ter envolvimento econômico nenhum. Ele simplesmente tinha participado, ele tinha, aliás, presidido várias reuniões com as Farc para estabelecer uma estratégia em comum e tinha assinado declarações apoiando as Farc, colocando as Farc como um órgão político legítimo e ainda acusando o governo da Colômbia de fazer terrorismo de Estado contra as Farc. Quer dizer, ele não vai fazer toda esta delicadeza para com as Farc e depois, na presidência da República, promover, vamos dizer, a perseguição aos narcotraficantes, que são a própria Farc. Isso eu assegurei durante a campanha, que ele não ia fazer nada e, de fato, não fez. Tá certo? Ou seja, tudo o que ele prometeu fazer contra o narcotráfico era mentira, mentira consciente, tá certo? Isso tudo independentemente de haver este envolvimento financeiro. Digo, só pelo interesse político que unia o PT às Farc, já era impossível que o PT fizesse algo contra as Farc. Muito bem, a não ser que o PT fosse suicida, porque com a Farc não se brinca. Eu cheguei a escrever vários artigos dizendo isso, quer dizer, o Lula não fará nada contra o narcotráfico e não pode fazer, porque se ele, depois de ter manifestado sua solidariedade às Farc, ele voltar para trás, ele não vai durar 3 dias. Tá certo? Então, não havia condição dele fazer nada e não fez mesmo. Porém, a coisa complica ainda, porque uma vez que saiu esta notícia na Veja, aparece o senhor José Genuíno, dizendo que é tudo mentira, que o PT não recebeu dinheiro nenhum das Farc. E ele diz o seguinte: consideramos a reportagem da revista Veja, por motivos apresentados, uma agressão à honra do Partido dos Trabalhadores. Ora, mas espera um pouquinho, tem alguma coisa errada aí.
porque diz ele que o PT não apoia as Farc, tá certo? Que ele só apoia uma saída pacífica para a Colômbia. Bom, quando fala saída pacífica, ele quer dizer o seguinte: reconhecer as Farc como partido político, tá certo? E, vamos dizer, anistiar todos os crimes inumeráveis que ela cometeu ao longo desses anos, mais de 30 mil homicídios lá na Colômbia, e sem contar estes 50 mil homicídios por ano no Brasil, tá certo? Onde a responsabilidade direta das Farc é mais do que evidente. Mas, por outro lado, por que ele diz que a afirmação de uma conexão financeira entre PT e Farc é uma agressão à honra do Partido dos Trabalhadores, se, ao contrário, o Partido dos Trabalhadores se sente muito honrado em sentar ao lado das Farc e colaborar com ela no Foro de São Paulo? Quer dizer, qual é a desonra em dizer que o seu sócio é seu sócio? Não há desonra nenhuma. Quer dizer, das duas uma. Quer dizer, se o PT se sente muito ofendido em ser associado com as Farc, então ele que condene as Farc publicamente. Se ao contrário, ele se abstém de condenar e ainda lisonjeia, e o seu, vamos dizer, líder máximo, que era o Lula, assina, manifesta em solidariedade às Farc, dizendo que as coitadinhas são vítimas de terrorismo de Estado por parte do governo da Colômbia, então qual é o mal de dizer que há uma associação entre PT e Farc? Então, isto é afetação, isto como sempre no Brasil, é teatro, é fingimento. Tá certo? Por quê? Com relação a esta coisa de dizer que o PT não apoia as Farc, isto é mentira. O PT sempre apoiou e isto está consignado em documentos do Foro de São Paulo. E temos aqui um exemplo, quer dizer, mais do que apoio, o PT ofereceu às Farc, tá certo? Em 1997, na 7ª reunião do Foro de São Paulo, o PT, através da boca do seu José Dirceu, ofereceu mais que apoio, ofereceu união e integração. Ora, se há união e integração, está aqui nas atas de 1997. Então, ofereceu união e integração não só com as Farc, mas com a Frente Farabundo Martí de El Salvador, o Sandinista da Nicarágua e assim por diante, tá certo? Então, união e integração entre todas as organizações do Foro de São Paulo. União e integração, meu filho, é muito mais do que apoio, tá certo? Apoio é simplesmente dizer alguma coisa a favor, união e integração já é um casamento, já é uma parceria. Ou seja, esta parceria está consignada oficialmente no Foro de São Paulo. Se essa parceria se traduz também em colaboração financeira, falar o que há de mais? Se há união e integração, meu filho, aí já é comunhão de bens, você está entendendo? Então não há nada de estranho. Quer dizer, não é possível, por um lado, você oferecer união e integração a uma organização e depois você dizer que você está desonrado porque alguém disse que você tem uma parceria financeira com ela. Isso aí é hipocrisia. Tudo isso tem que ser investigado. Agora, note bem, mesmo depois de todos esses fatos terem vindo à tona, porque eu sei o que eu passei por ter anunciado esses fatos desde 2002. Tá certo? Me chamar de louco era o mínimo. Tá certo? Em geral, chamar de louco, mais alguma coisa, ainda vinha algumas referências à senhora minha mãe. Tá certo? Sem contar a ameaça de morte. E mais que a ameaça de morte, tem um sujeito que fez uma convocação pública ao meu assassinato. Botou lá num site chamado Indimídia, tá certo? Botou um anúncio, dizendo, olha, dia tal, às tantas horas, ele estará em tal lugar, vamos lá matá-lo. Né? Eu achei que era uma bravata e fui lá. Cheguei na hora, estava cheio de polícia lá. A polícia sozinha, ficou sabendo daquilo e foi lá. Né? Tinha 20 policiais lá na hora, eu falei, mas nem precisava, porque eu achei que era um blefe, né? Porque se fosse matar, é um blefe, mas é altamente insultuoso. Sem dúvida. Quer dizer, você publicar no o sujeito está dando aula em tal lugar, vamos lá matá-lo, que brincadeira é essa? E pior que eram mensagens anônimas, então como é que ele ia poder rastrear, né, centenas de mensagens anônimas? Quer dizer, o cidadão ia ficar sem garantia nenhuma. Então, eu sei o que eu paguei por contar essas coisas aqui, tá certo? Não estou reclamando não, faria tudo de novo, faria com prazer. E ameaça de morte, o sujeito diz, vou te matar. Eu falei, não vai não, se você chegar aqui, eu mato você primeiro, tá certo? Cada um faz o que pode, entendeu? O senhor tentará fazer a sua parte, eu tentarei fazer a minha, certo? Eu vou matar, bom, o senhor vai matar, não, você vai tentar. Eu vou bater, não, você vai tentar bater, porque eu também vou bater pelo menos um pouquinho. Pode ser que o senhor bata mais, se for mais forte, mais jovem, mas apanhar também vai um pouquinho. Então,
Eu, assim, a minha experiência da vida me diz, ninguém jamais bateu sem apanhar. Isso aí não existe, isso é idealismo, né? Então, por ter tocado neste assunto, eu recebi uma pressão enorme. Agora, parece que já virou consenso. Agora, você pensa que alguém da classe jornalística vai chegar para mim hoje e dizer, não, seu Olavo, você tinha razão, o louco éramos nós. Ninguém vai fazer isso, ninguém vai dar o braço a torcer, porque isso aqui é um país de pessoas hipócritas, orgulhosas e fingir. Todas vão fazer de conta que sempre souberam e que sempre escreveram daquilo, né? Muito bem, mesmo agora, quando saiu, eu gostaria que vocês comparassem estas denúncias que estão saindo agora com aquelas que saíram no tempo do Collor de Mello. Note bem, eu não votei no Collor de Mello, não gostava daquele sujeito, não votaria nele nem para vereador, tá certo? Vereador de São Tomé das Letras, tá certo? Mas isso não quer dizer que ele fosse um criminoso. Eu achava ele apenas um entojado, um palhaço, tá certo? E acho ainda, tá certo? Mas não acho que ele é o criminoso que mostraram. Muito bem. Se você comparar o tamanho do crime agora com o tamanho do crime do Collor, e se você vê a pressa que na época eles tinham de chegar a conclusões, tá certo? E, né, o medo, a prudência, a hesitação de agora, é uma vergonha. Porque na época bastou uma conversa entreouvida por um motorista para desencadear uma CPI. Não havia prova nenhuma, tanto não havia prova nenhuma, que mesmo depois de tudo investigado pela justiça, não se encontrou prova de coisa nenhuma e Fernando Collor é criminalmente inocente. Até hoje, apesar de ser inocente, declarado inocente pela justiça, perdeu o seu mandato. Ao se denunciar um crime incomparavelmente maior, no qual estaria envolvido o PT, até mesmo a revista Veja trata de amortecer, dizendo, olha, nós aqui descobrimos, né, um documento e testemunhos de que o senhor Olivério Medina, representante das Farc, prometeu 5 milhões de dólares para a campanha do PT e foi aplaudido na reunião. Mas nós não temos prova de que o dinheiro chegou efetivamente lá. Tá certo? Mas como precisaria ter essas provas? Você tem a prova testemunhal de que o sujeito disse tal e qual coisa. Tá certo? Não é um motorista que ouviu a conversa, não, é uma dezena de pessoas. Mais ainda, o Olivério Medina, ele detalhou que esse dinheiro chegaria ao Brasil da seguinte maneira, sairia de uma conta em Trinidad e Tobago, iria para as contas de 300 empresários brasileiros, 300, que daí fariam doações ao PT. Ora, para você montar uma rede de 300 empresários dispostos a colaborar numa operação de lavagem de dinheiro, quanto tempo leva? Não se improvisa uma coisa dessa. Tá certo? Portanto, esta declaração do Olivério Medina, confirmada por inúmeras testemunhas que estavam presentes a esta reunião, é mais do que suficiente para abrir uma CPI imediatamente. Isso é muito mais do que uma conversa ouvida por um motorista. No entanto, na época, ninguém escreveu, isso foi apenas um motorista que disse, nós não temos prova de que aconteceu. Agora são dezenas de pessoas que dizem, tá certo? E isso consta de um relatório oficial do Serviço Secreto, da ABIN. Então, um relatório oficial do Serviço Secreto parece valer menos do que uma conversa entreouvida por um motorista. Tá certo? Por quê? Porque o PT, na época, ele tem o monopólio da acusação. Só o PT tem o direito de acusar, e só a esquerda tem o direito de acusar. Tá certo? Mesmo quando não tem provas. E agora, quando tem, não provas, mas indícios muito mais substantivos contra esse pessoal da esquerda, e indícios referentes a um crime incomparavelmente maior, tá certo? Que esse certamente é a maior vamos dizer, articulação criminosa da história da América Latina, tá certo? Agora está todo mundo com medo de tirar conclusões e querendo amortecer de qualquer maneira. Na época, se vocês lembram, o esquema PC Farias, que era só para encher de dinheiro o próprio bolso, tá certo? Envolvia o quê? Umas dezenas de pessoas, 2 ou 3 dezenas de pessoas. E na época, com isto, tá certo? Se toda a mídia gritou, há um Estado dentro do Estado, há uma conspiração criminosa, etc, etc. Agora, que obviamente isso é um Estado dentro do Estado. Isso não é um Estado dentro do Estado, é um Estado acima do Estado. As Farc e o Foro de São Paulo estão acima do Estado brasileiro. Obviamente, elas determinam o que o Estado brasileiro vai fazer. Agora está todo mundo comedido, tá certo? Dizendo não temos provas. Mas não precisa ter provas. O indício que você tem é mais suficiente para abrir a CPI. Quer dizer, a CPI que foi recusada pela Câmara tem que ser aberta agora. Agora, note bem, se você pegar alguns jornais,
eles nem mesmo noticiaram isso na primeira página, depois de sair na Veja. Quer dizer, você tem um esforço de amortecer a coisa. Então está todo mundo naquela base do senta que o leão é manso. Né? Quer dizer, o leão já levantou, já está comendo todo mundo, tá certo? E tem um lado sujeito querendo tranquilizar a plateia, dizendo senta que o leão é manso. Né? Então, ele está dizendo senta que o leão é manso porque ele foi contratado pelo leão para fazer isso. O leão diz, olha, eu vou comendo as pessoas aqui e você, mas as pessoas ficam sentadas assim, eu posso comer todo mundo. Né? Ele levou a propina do leão. Não é isso? Então, aproveitando que agora chegou aqui o nosso guru econômico Zé Munir, estava atrasado e chegou agora, né? Vou aproveitar e perguntar para ele o que que... Primeiro, como é que você está vendo esta coisa toda que aconteceu esta semana? Né? Bom, o Olavo tem insistido desde o primeiro programa sobre a importância que há de nós prestarmos atenção no que está acontecendo no âmbito político no Brasil. A impressão que eu tenho, pessoalmente, é que há uma espécie de hipnose coletiva. Tornou-se uma coisa antipática falar mal do governo que está aí no poder. É uma incapacidade de a imprensa, por todas as razões que a gente imaginar, podem ser das mais maliciosas até as mais displicentes e de natureza de simplesmente fazer eco ao que está sendo naquele momento visto como politicamente correto. Mas me parece que o quadro que essa semana de certo modo, se manifestou com toda a sua força, quer dizer, na hora em que, em alguns pontos da imprensa, na revista Veja, no portal Terra, começa a aparecer que o atual governo é financiado por uma entidade revolucionária internacional, eu acho que isso é alguma coisa que a gente devia prestar atenção. Quer dizer, eu não acho que com isso se consiga fazer grande abalo no domínio que o governo tem hoje, mas eu acho que seria uma boa maneira de nós começarmos a minar um pouquinho as bases totalitárias que nós estamos construindo aqui. Como o meu foco aqui, na verdade, é um foco de explicar aos senhores telespectadores um pouco melhor os fatos econômicos sob o ponto de vista de uma visão liberal da economia, e vocês lembram que o principal ponto que nós temos insistido aqui em falar é de que, quando se fala em liberalismo e neoliberalismo, não são coisas que tenham nenhuma semelhança em última análise. Quer dizer, do mesmo modo como o mico-leão dourado não é uma espécie de leão, do mesmo modo como o porquinho da Índia não é uma espécie de porco, o tal do neoliberalismo não é uma espécie de liberalismo. Então, apenas para falar um pouquinho sobre isso, vocês devem ter percebido que essa semana alguns jornais deram uma manchete como essa aqui, ó, Folha de São Paulo: pobreza impede corte de imposto de desgoverno. Eu acho que o que está escrito aqui nessa manchete é uma coisa extraordinariamente interessante, porque ela tem a mesma importância que há a descoberta, ou pelo menos a manifestação pública, do financiamento do partido dominante pelas Farc, nesse momento em que o governo nos diz isso. Todos os meses a carga tributária bate recordes. A economia melhorando, subindo, diminuindo, a carga tributária sempre sobe. E a razão pela qual eles não cortam, muito pelo contrário, os impostos estão subindo o tempo todo, e vocês lembram que entre os diversos defeitos que tem esta medida provisória 323, que está sendo agora debatida aí, sobre o aumento da contribuição das empresas prestadoras de serviços sob regime de lucro presumido, está o fato de que ela foi decidida no último dia do ano, de uma maneira covarde e absolutamente traiçoeira. Foi mandado para a publicação da medida provisória para o Diário Oficial, dando a ela, portanto, validade já para este exercício fiscal de 2005. Então, todo mundo sabe, todo mundo já percebeu que os impostos só sobem. E a qual o governo não os diminui é porque eles dizem que tem pobreza, mas essa sempre foi a razão pela qual o governo subiu os impostos. Quer dizer, o governo utiliza a boa-fé das pessoas, a boa vontade, a boa índole contra elas mesmas. O governo inventa uma mentira dizendo que tem muito pobreza. Mas o dinheiro, na verdade, não é para resolver o problema da pobreza. A pobreza nem pode diminuir, desaparecer, porque no dia que não tiver mais nenhuma pobreza, como é que o governo vai tapear você dizendo que tem que aumentar o imposto?
Portanto, a ideia fundamental é manter a pobreza viva. E quando você olha um pouquinho mais também na mesma imprensa, no dia 20 de fevereiro, no Estadão, tem aqui uma outra informação dizendo que o gasto da União subiu 57% em uma década, já descontada a inflação desses últimos 10 anos. Ou seja, a partir do momento que o Brasil colocou no poder governos de natureza e índole esquerdista, de natureza, seja um esquerdismo light como é o do PSDB, seja um esquerdismo hard como é o do PT. Na prática, o PSDB e o PT tocam a mesma música esquerdista. Um toca com quarteto de câmara e o outro toca com conjunto de pagode, mas não deixa de ser o mesmo enredo, é a mesma música, é o mesmo assunto. Qual é a ideia fundamental deste tipo de atitude perante a economia do país? Primeiro, você diz que o país vai muito mal e que os problemas sociais são imensos, muito maiores do que as pessoas pensam. E mesmo quando o IBGE aparece com a notícia de que há mais obesos do que magros, que, portanto, o problema quase não é mais de miséria, isso não tem importância nenhuma, porque, de modo geral, ninguém faz ligação entre causa e efeito. Quer dizer, a ideia, a conversa de que a pobreza impera no Brasil e que o Brasil é um país de miseráveis, que é um engano extraordinário sobre inúmeros fatores. Começa com a incapacidade que tem de discriminar quem fala isso sobre quem é pobre e quem está pobre. Essa distinção é muito importante e ela significa o seguinte: se você ajudar essas pessoas que estão pobres e que não são pobres, desse a elas uma oportunidade econômica, elas teriam uma extraordinária capacidade de saírem da pobreza por sua própria conta. Que é o único jeito decente que tem de alguém sair da pobreza, quando o sujeito chega e diz assim: olha, eu consegui um emprego, eu consegui trabalhar, eu consegui trazer dinheiro para casa. Qual é a visão desta maneira, o que é que está por trás desta visão de que acha que há uma enorme quantidade de miséria e pobreza no Brasil e no mundo, e que para isso é necessário que o Brasil tenha a maior carga tributária do planeta, quase, considerando os países em desenvolvimento, nós temos a maior carga tributária do planeta, sem dúvida nenhuma. Ora, é uma maneira de problema para produzir o financiamento de uma máquina de Estado extraordinariamente grande que não para de crescer e que é essencialmente o objeto de toda a carga tributária. Por que o governo cobra impostos? Para poder financiar a estrutura governamental, essas milhares e milhares de pessoas que vivem, têm emprego garantido no governo federal, estadual e às vezes municipal. No municipal é menos, porque todo o problema é de natureza decrescente, de cima para baixo. Quanto mais perto do governo federal, pior é a situação. Nos municípios é menos ruim, porque os municípios, por natureza, são pobres. O Brasil tem 5.560 municípios, alguma coisa assim, a maioria é miserável. Mesmo assim, lá há algum problema. Eles não deveriam existir, em princípio, a maioria deles não faz sentido econômico, político, social nenhum. Mas aí estamos falando de um outro problema. Quer dizer, o problema fundamental é que a máquina governamental em Brasília, chamada governo federal, ela precisa de uma quantidade pantagruélica de recursos para sobreviver. E para que eles possam tirar isso, para que eles possam retirar isso das pessoas que trabalham, das pessoas que estão fazendo, afinal de contas, o esforço de geração de riqueza, é preciso inventar uma desculpa absolutamente indiscutível, que é a ideia de que há uma enorme pobreza em torno de nós o tempo todo e que essa pobreza só pode ser resolvida pelo Estado e por mais ninguém. Então, aí, quando você escuta o que eu estou dizendo, você compreende por que é que a primeira palavra, a primeira frase que foi dita pelo atual presidente da República, depois que tomou posse, foi que iria inventar um programa chamado Fome Zero, já que no Brasil haveria 40 milhões ou alguma coisa assim de miseráveis absolutos. Mas é claro, né, você precisa fazer o proselitismo de uma bobagem, de uma mentira, e, sobretudo, para poder, com isso, viabilizar uma intervenção do Estado que só é possível graças à expropriação dos recursos das pessoas que trabalham. Bom, qual é o resultado dessa situação toda? Quando o governo expropria o dinheiro das pessoas que trabalham e gasta com ele mesmo, ou seja, financiando os seus quadros, os seus militantes, os seus burocratas, o governo, com isso, faz o quê? Ele impede que a sociedade funcione tão bem quanto deveria.
Então, quando uma empresa tem uma carga tributária enorme sobre o seu faturamento, ou sobre o seu lucro, ou sobre as duas coisas, ela não consegue aumentar as suas operações, não consegue investir, não consegue crescer. O resultado disso é que os pobres aumentam, porque justamente não se deixou que o mundo real, da economia real, resolvesse. E quando aí os pobres aumentaram, o governo aparece pedindo mais dinheiro, porque justamente agora o problema está maior. Mas o problema foi causado desde o início por ele próprio. Veja, o que se faz no país é usar a sua boa vontade, a sua boa índole, o seu sentido, os seus sentimentos, a sua sensação, o seu espírito humanitário, as suas virtudes morais, contra o próprio consumidor e contra o próprio contribuinte. E isso não é uma coisa, de modo nenhum, nova. E se você seguir, se tiverem a paciência de ouvir mais um pouquinho, e se vocês seguirem a história do Estado brasileiro a partir do governo Juscelino Kubitschek, vocês entendem perfeitamente isso. Quer dizer, no fundo, todos os problemas brasileiros nascem do fato de que existe uma coisa aqui, chamada governo-Estado, que acha que tem que exercitar uma atitude paternalista e arrumar a vida de todo mundo. Essas pessoas que estão penduradas no Estado estão por aposentadorias indevidas. É claro que eu queria muito deixar claro que há muitas pessoas que sempre fizeram muito pelo Brasil e que, obviamente, estão vivendo do Estado de modo legítimo. No entanto, durante a história do Brasil, o que você vê, na verdade, é um processo de pendura de todo mundo no Estado. Ou seja, o Estado sempre foi uma entidade que gastou muito mais do que podia. O Juscelino Kubitschek inventou uma maneira de resolver esse problema, que foi a maneira foi uma maneira, podemos dizer assim, foi a invenção do cheque sem fundo legítimo. Quer dizer, quando o governo, nos períodos inflacionários, emite dinheiro para poder financiar as despesas que ele não pode ter, então ele inventa uma espécie de cheque sem fundo. Os outros não podem emitir cheque sem fundo. O cheque sem fundo que o governo emite é emitir moeda falsa, ele emite dinheiro, papel pintado em quantidades maiores do que devia. Mas na medida que se implementou no Brasil, e aliás foi feito isso com muita boa índole, com muito bom sentido, sem nenhuma malícia, quando foi inventada no Brasil a correção monetária, ou seja, a indexação, o que aconteceu é que aquele processo de emitir cheque sem fundo passou a ser dividido com todo mundo. Quer dizer, o governo emitiu o cheque sem fundo da moeda falsa e todo mundo aumentava o seu próprio preço, que vem a ser a mesma coisa. E o nome o resultado dessa confusão, dessa emissão cruzada de cheque sem fundo, chama-se inflação. Chega o plano real. No plano real, todo mundo, então, combina de não emitir mais cheque sem fundo monetário, quer dizer, todo mundo combina de não produzir mais moeda acima de uma certa quantidade. O governo ia ter que ter, finalmente, uma coisa que os economistas chamam de disciplina fiscal. Como é que o Estado resolveu? Quem está me ouvindo e que tem as suas despesas e as suas dificuldades aí econômicas, o que é uma coisa normal, toda vez que você tem que reduzir dramaticamente a sua renda, por exemplo, quando alguém perde, o que você faz é tomar medidas equivalentes no âmbito da despesa. Você vai lá, vende um carro se tem dois, se tiver um só, compra um mais barato, fica sem nenhum, muda para um apartamento mais barato, enfim. O governo federal, obviamente que não fez nada disso, porque afinal ele vive de estabelecer esse tráfico de influências e de apadrinhamentos. E o governo federal, então, fez o quê? Quando veio o plano real, em que não havia mais a emissão de cheque sem fundo monetário. O governo criou uma maior carga tributária que você possa imaginar e aumentou a taxa de juros às estrelas justamente para fazer o quê? Para pegar o dinheiro todo disponível para ele, ou seja, pegar emprestado o dinheiro que tinha, e essa é a origem, até desde então, da nossa altíssima taxa de juros, que não tem exatamente uma ligação direta com a Selic. Tem uma ligação muito maior com a exiguidade de crédito na praça. Pois o processo passou a ser, portanto, um processo insustentável, que é mais ou menos assim. Nós temos que imaginar que esta entidade chamada Estado, que não produz riqueza nenhuma, ele não planta soja, ele não produz limpeza de automóvel, ele não produz automóvel, ele não produz comida de nenhuma espécie, ele não veste ninguém. Essa entidade chamada Estado, que quer ficar cada vez com mais dinheiro,
passa a ser sustentada numa espécie de regime escravocrata pelos outros. Mas é muito mais grave do que isso, porque, além de ser um absurdo em si, o Estado, então, arroga-se o direito de dar golpes nas pessoas. Por exemplo, no dia 31 de janeiro, mandar uma medida provisória sorrateira, covarde para o Diário Oficial, para impedir que haja qualquer espécie de debate, qualquer reação das pessoas. Ou seja, a coisa passou a ser um processo de absoluta escravatura. O Estado brasileiro escraviza as pessoas que trabalham. E como é que as pessoas que trabalham aceitam que isso aconteça? Porque as pessoas do trabalho veem aqui na manchete do jornal que tem pobres e elas não têm coragem, porque sensibilizadas pelos seus sentimentos morais, de se colocar contra isso. Mas saiba você que, na verdade, os pobres que estão sendo atendidos pelo governo são o próprio governo. São os pobres do próprio governo que precisam da sua contribuição tributária cada vez maior para que eles possam cada vez mais crescer a máquina burocrática que é composta na sua maioria por verdadeiros vagabundos remunerados. Estou dizendo com toda clareza isso. Gente que não produz nenhum benemérito, nenhum benefício à sociedade. São pessoas cheias de direitos de greve, disso, daquilo, e que fazem, então, uma ficção de que estão trabalhando, quando, na verdade, elas só estão gastando dinheiro. Quer dizer, uma diferença muito entre você realizar operações e movimentações que custam recursos, que é o que eles fazem, e o ato de produzir uma plantinha ali que vai gerar, nem que seja lá, um galinho de hortelã. Pois o Brasil precisa dar um jeito nisso, porque se nós não fizermos isso, que é preciso que vocês saibam que não há modo do Brasil crescer. Estamos agora aí completamente aí hipnotizados por esta ideia de que o Brasil agora vai crescer 5% ao ano. Não vai. O economista Paulo Rabelo de Castro desenvolveu uma imagem que dá uma exata ideia do que está acontecendo no Brasil em termos de crescimento econômico. Ele compara a economia brasileira com uma roda gigante. Uma roda gigante você pode estar sempre num ponto diferente, ou seja, você sai do chão e vai até um ponto máximo e depois volta. Mas, em última análise, você não foi a lugar nenhum, você apenas rodou, subiu e desceu, subiu e desceu. A economia brasileira é mais ou menos assim. Se você pegar o zero de crescimento do ano passado, somar com 5 desse ano, dá 2,5. E 2,5 para o Brasil é ridículo para uma economia internacional que está crescendo a 4%, 4,5% em média. O Brasil não cresce nada. E se continuarmos assim, esse ano agora já não vai mais crescer assim, o próprio o próprio IPEA admite, nós não vamos crescer nada. Porque o Brasil não vai crescer nada se a gente achar que dá para crescer colocando todo o dinheiro, todo o esforço. Dinheiro é esforço. Esforço das pessoas que trabalham, na mão da instituição cujo único objetivo é fazer a revolução, em última análise, e fingir teatralmente que está resolvendo os problemas quando não está. Pois o que o Brasil precisa é colocar o dinheiro na mão das pessoas que trabalham de fato. E só se consegue isso com o quê? Reduzindo dramaticamente a carga tributária. E não só a carga tributária, todos os empecilhos de natureza corporativa, toda a legislação trabalhista tem de ser revista, de preferência jogada totalmente fora. Eu sempre digo que o melhor jeito de fazer isso não é ficar brigando com a legislação, mas é estabelecer que os direitos reclamáveis nunca podem ter mais do que 3 meses de idade. Ou seja, se em 3 meses alguém não sabe que está sendo explorado pelo patrão, está consentindo com a exploração, somos todos adultos, ninguém tem o direito de reclamar com mais de 3 meses de prazo. Pronto, resolveria. Então é preciso que vocês compreendam que isso que o professor Olavo está dizendo, que está mostrando a vocês o plano que está estabelecido politicamente aí, tem uma correspondência perfeita na economia. Não seria possível fazer este plano que está aí se a economia não fosse neoliberal. E neoliberal aqui, insisto, não tem nada a ver com liberalismo. Neoliberal é apenas uma maneira que tem o Estado totalitário moderno de deixar os caras trabalhando e depois produzirem a maior expropriação possível via carga tributária que o Estado conseguir. Ora, não é exatamente isso que nós estamos vivendo aqui? É exatamente isso. Então é fundamental a gente parar de confundir as palavras. Neoliberalismo é um estratagema de governo totalitário.
Não tem nada a ver com o liberalismo de Ludwig von Mises, com o liberalismo de Böhm-Bawerk, não tem nada a ver com o liberalismo de von Hayek, não tem nada a ver com nenhuma escola liberalista contemporânea. Ele é, na verdade, uma enorme empulhação e uma absoluta farsa para dar a impressão de que o Estado agora abandonou os seus princípios e os seus desejos totalitários, mas é o contrário que acontece. E eu queria muito que vocês compreendessem, sobretudo as pessoas que nesse momento estão lutando para derrubar a medida provisória do aumento do imposto sobre prestação de serviço, sobre os prestadores de serviço, que mesmo que nós consigamos fazer isso, quer dizer, mesmo que se derrube isso, é preciso ficar alerta, porque haverá a cada curva da esquina, a cada curva da estrada, um novo perigo nos esperando. E eu sou capaz de fazer aqui uma profecia e dizer a vocês que o próximo modo como o governo pretende aumentar mais ainda a carga tributária será pela modificação do regime de cobrança da Previdência Social, da folha de pagamento, para a folha, para o faturamento propriamente dito. Eles vão dizer que isso não vai gerar mais imposto, mas depois que gerar, eles vão dizer, ops, sinto muito, agora eu não posso mais descer, não posso mais diminuir, por quê? Porque o Brasil está cheio de pobres. Pobres que eles mesmos inventam para justificar a expropriação do seu dinheiro, do seu trabalho, do seu esforço. Legal. Mas é perfeito isso aí. Era. Como diz o Mulher, é muito claro, existe uma equivalência entre a estratégia no campo político-militar e no campo econômico. Quer dizer, o que nós estamos assistindo aqui é a criação de um esquema de poder como nunca houve na América Latina. Quer dizer, um esquema unificado, continental, que custa os tubos, quer dizer, que é sustentado pelo narcotráfico, pelo sequestro e pelo seu imposto. Todo o dinheiro vai parar ali, quer dizer, todo o trabalho da população do continente está indo, vamos dizer, para sustentar, vamos dizer, esta máquina política da esquerda latino-americana. Tá certo? E que ainda tem a cara de pau de falar que os outros exploram, né, que o capitalismo é exploração. Para exploração é isto. Pô, né? Note bem, mais um detalhe com relação aí ao caso FARC-PT, é que os documentos que foram guardados na ABIN, que esse repórter da Veja teve acesso, eles atestam que durante a reunião na qual esse representante das Farc, Olivério Medina, prometeu dinheiro para a declaração dele foi gravada. Quer dizer, tem uma gravação, não é de um sujeito que ouviu. No caso do Collor, você tinha um motorista que entrou a ouvir uma conversa. Aqui você tem uma confissão. É o autor do crime que está dizendo, eu vou fazer isso assim, 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 assim. Isto como prova é infinitamente mais pesado do que a conversa ouvida pelo motorista. Esqueci o nome do motorista na época, você lembra como é que é? Não. Que parece que virou, na época, fizeram uma bafafá, virou herói nacional. Né? Então, a conversa do padre Olivério Medina foi paga de padre uma pinóia, evidentemente esse sujeito está excomungado, está fora da igreja, exatamente como Frei Beto. O decreto assinado Pio XII, João XXIII, é muito claro. Qualquer colaboração com o regime ou Partido Comunista, você está excomungado automaticamente. Então, esse Olivério Medina continua usando o nome de padre, tá certo? Que vale tanto. Se amanhã você ouvir falar Almirante Olavo de Carvalho, vai valer tanto quanto este negócio. Ele é tão padre quanto eu sou almirante, está entendendo? Então, continua se intitulando padre para enganar os trouxas, exatamente como Frei Beto, que não é frei coisíssima nenhuma. Então, esse seu Olivério Medina, tá certo, foi gravado fazendo essa declaração. Isto é prova mais do que suficiente para prendê-lo imediatamente. Mas quer saber o que vai acontecer? Ninguém será preso. Não haverá impeachment, não haverá nada contra isso. Isto aqui já eu não posso, não é uma informação que eu tenho, isto é uma análise que eu estou fazendo. Claro que posso estar errado, mas de acordo com o que eu estou vendo, tá certo? A ideia de que nós estamos num sistema democrático, jurídico normal, no qual há instituições, e as instituições vão prevalecer, a ordem jurídica vai prevalecer, esta visão é totalmente fantasista, tá certo? O PT, essa conluio, PT, FARC, Foro de São Paulo, é infinitamente mais poderoso do que a totalidade das instituições brasileiras. Não há meios de fazer a lei prevalecer contra esta gente. Preste atenção. Porque vamos supor que o Congresso decida fazer um impeachment. Né? O impeachment do Collor foi feito graças à mobilização popular armada pelas organizações de esquerda.
No caso, se o Congresso tentar fazer o impeachment do Lula, imediatamente MST, PT, todas essas organizações promoverão uma mobilização popular contrária. Claro. E o nosso Congresso tem homens suficientes, vamos dizer, para enfrentar a pressão popular? Não. Então, aquele que tem a militância organizada na mão tem o poder. Tá certo? Então, o sistema que vigora no Brasil não é o sistema que está na Constituição e nas leis. O sistema que vigora é a vontade da esquerda organizada. Ninguém pode ir contra elas. Os partidos ditos de direita, que na verdade não são de direita coisíssima nenhuma, são apenas 2 ou 3 aproveitadores que estão lá, eles consentiram que ao longo dos últimos anos o monopólio da militância, o monopólio da organização popular ficasse na mão da esquerda. E agora não vão poder reclamar contra isso. Agora, se quiserem levantar sua cabeça, tá certo? Verão que eles vão estar tentando enfrentar uma espada de aço com uma espada de vidro ou uma espada de geleia. Tá certo? Não há condição. A força juntada já por esta gente é descomunal e incontrolável. E eles mesmo mantêm uma fachada de ordem jurídica que só funciona quando serve a eles. Portanto, este pessoal liberal, tucano, etc., que acha que vai, vamos dizer, fazer um impeachment do Lula com esse negócio, vai fazer, eu duvido e faço pouco. Vocês se desarmaram, vocês são politicamente castrados, vocês entregaram tudo ao PT, à Farc, ao narcotráfico, à esquerda latino-americana. Agora haverá choro e ranger de dentes. Não foi por falta de conselho, né? Porque no tempo em que os partidos, por exemplo, este PFL ficava disputando carguinho e ministériozinho, tá certo? Numa época em que ele devia sair do governo, ficar contra e fazer oposição e organizar militância, na época que ele fazia isso, não fui eu que o aconselhei a fazer essa burrada, eu aconselhei o contrário. O que interessa é ter, onde os partidos têm que ser ideologicamente definidos e cada um tem que ter a sua militância e tem que ter os seus movimentos, etc, etc. Eles abdicaram de tudo porque queriam carguinho, dinheirinho, você está entendendo? Então, esta gente agora vai pagar pelo erro que fez. A esquerda latino-americana cairá efetivamente na mão deste esquema comum ao narcotraficante, tá certo? E aqueles que disseram na época, não, isso é paranoia, tá bom, agora vamos ver. Agora vamos ver quem vai chorar. O problema é mais, garanto, é mais para esta gente do que para mim. Olá, vamos às perguntas? Nossa, não vai dar tempo. Nós só temos 15 minutos de programa, 15 hein? minutos tá bom. Né? Vamos tentar. Tem uma pergunta aí que eu li antes. É um indivíduo perguntando se o Zé Monir escreveu algum livro. Escreveu sim. Um livro Economia do Mais, que todo mundo tem que ler. Como é o nome da editora, Monir? Tríade Editora. Tríade Editora, Economia do Mais. Não deixe de ler, tá certo? É um dos poucos livros sensatos de economia que a gente tem lido ultimamente. Olha, está chegando muitos comentários aqui, Luiz Alberto Jardim das Américas, parabéns ao programa, vocês têm o meu total apoio e outras pessoas também elogiando, já vão passar também. Uma perguntinha aqui para o Munir, do Francisco, do bairro Jabaquara. Senhor Munir, é possível afirmar que o programa Renda Mínima, que beneficia 300 mil famílias em São Paulo, representa a compra de mais ou menos 1 milhão de votos, ou seja, 15% do eleitorado da capital paulista? Olha, eu acho que é crime eleitoral. Com toda a sinceridade, toda vez que o Estado dá de presente para alguém um dinheiro assim, seja qual for a razão pela qual está fazendo isso, eu acho que é sempre crime eleitoral. Se você tem que dar uma cesta básica para um eleitor, por que você não pune um governante que cria um conjunto enorme de dependentes daquele dinheirinho e depois os lembra na hora da eleição que ele está fazendo isso? Mas eu não queria nem entrar no assunto por esse critério aí, por esse caminho, e queria discutir com vocês sobre um outro conjunto. Uma vez disse o seguinte, que um economista uma vez afirmou que esse negócio de ajuda para os pobres é uma maneira dos pobres das regiões ricas financiarem os ricos das regiões pobres. É a definição definição americana do FMI. Alguém perguntou quem que a gente era do FMI. Igual, nos Estados Unidos se define o FMI como entidade dedicada a tirar dinheiro das pessoas pobres nos países ricos para dar às pessoas ricas nos países pobres. Exatamente o que está aí falando o Mônica. Quer dizer, há vários problemas ao mesmo tempo. O primeiro é o seguinte, você faz uma redistribuição tributária sem nenhum critério, porque você não distingue quem está pobre e quem é pobre. O velho Luiz Gonzaga, o rei do Baião, tinha um baião que dizia assim, uma esmola para um homem que ação, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão.
sabedoria nordestina do Luiz Gonzaga. Então, pegar milhares e milhares de pais de famílias e dar a ele todo mês um atestado de que eles são incompetentes, que eles são incapazes de sustentar a própria família, é uma das coisas mais cruéis que eu consigo conceber. Quer dizer, transformar essas pessoas em pessoas absolutamente vivendo de uma mesadinha do governo federal. Pô, isso supondo que o negócio não seja um antro de corrupção, quer dizer, toda vez que foi feita auditoria até agora em qualquer coisa dessa, descobriu-se que os prefeitos do interior distribuem dinheiro para quem bem entende, que as pessoas ricas se inscrevem lá. Quer dizer, o negócio é incontrolável. Aí, você diz assim para mim, não, mas nós vamos pelo critério em que tem que fazer alguma coisa em compensação. Por exemplo, tem que obrigar a criança a ir para a escola. Aí, esses dias, estava aí no Jornal Nacional ou em qualquer outro jornal, não me lembro qual foi, perguntaram para uma professora assim, professora, a senhora, se tivesse que declarar para uma autoridade do governo federal que tal criança, mesmo não tendo vindo à escola, continua vindo à escola, a senhora mentiria para o governo? Ela falou, mas claro, como é que eu poderia não dizer isso? Quer dizer, tem uma criança pobre ali, eu vou dizer que veio à escola. Quer dizer, é no fundo uma distribuição de dinheiro apenas para fins eleitoreiros e para justificar uma máquina muito mais cara que o próprio dinheiro, que é a máquina que controla a distribuição do dinheiro. Então você cria uma multidão de burocratas e assessores de todos os tipos em Brasília, que é uma cidade que você não sabe nem onde fica lá no meio do Brasil, distante das pessoas do mundo real, acessível quase de avião na prática. E essas pessoas ficam lá fingindo que estão trabalhando, fazem isso umas 2, 3 horas por dia, assim, quando estão muito esforçadas. E essas pessoas, então, precisam, para isso, expropriar o seu bolso às custas de dizer para você que você é um monstro se você não concordar alegremente, como é que se diz hoje, né? Se você não estiver exercitando a sua cidadania de contribuinte. O negócio é tão absurdo que chega até a ser uma gozação. Quer dizer, ficar achando que cidadania é submeter-se a uma coisa dessa, a uma espoliação dessa, é o cúmulo. Quer dizer, além de roubar você, ainda te fazem de trouxa e de bobo. Tá? Fazem você, manipulam as suas culpas e os seus ressentimentos pessoais. Então, eu diria assim, você tem toda a razão. Eu acho que na prática, estelionato eleitoral, não tem a menor dúvida disso, não resolve o problema e desmerece as pessoas que trabalham e tira de quem está querendo acertar uma chance, porque as pessoas só querem um emprego. Mas por que as pessoas não têm um empreguinho ali, mesmo um empreguinho pequenininho? Porque ninguém faz isso. Por quê? Porque o ato de oferecer um emprego no Brasil é um ato temerário. Você só faz isso se você for um otário, um trouxa. Porque todo o establishment trabalhista, o Ministério do Trabalho, os fiscais, o conjunto de juízes da Justiça do Trabalho, todos olham para você como sendo um delinquente em potencial. Ou seja, dar um emprego para alguém vem se tornando aos poucos no país uma absoluta, um ato de insanidade. É por isso que o emprego vai diminuir cada vez mais. Por quê? Se você está punindo, você passa 30 anos punindo as pessoas que dão emprego, gerando contra elas todo tipo de injustiça, criando uma legislação completamente unilateral e enviesada. Um contrato leonino pró-empregado. E depois você quer que tenha emprego? Não vai ter mais. Então, primeiro você destrói o emprego. Aí não tem gente empregada, estão na rua. Ninguém consegue um empreguinho, mesmo que seja um empreguinho modesto. Aí o governo fala assim, bom, como tem esse problema aí, então agora eu preciso pegar todo o seu dinheiro para resolver. Problema que ele mesmo criou. Quer dizer, mas a taxa de desemprego no PT é 0. Bom, claro, que é isso, né? Tá? Ou seja, uma das coisas mais engraçadas que eu ouço é essa conversa que o PT... Agora parou de falar assim, né? Mas o PT adorava dizer que estava, na verdade, pagando o preço de uma herança maldita que veio do outro governo. Eu não tenho a menor simpatia pelo outro governo. Eu quero que fique bem claro isso. Mas eu tenho certeza que foi a atuação do PT, que não nasceu ontem, mas está há 30 anos aí inventando bobagem, pois é justamente todo o conjunto de intervenções legislativas que eles tiveram nesses 30 anos, criando leis injustas, criando empecilhos para o funcionamento da sociedade, criando impedimentos para a sociedade econômica funcionar. Pois justamente é esse conjunto de empecilhos que significa hoje a herança que eles estão pagando. Quer dizer, o PT é igual aquele sujeito que mata o pai e a mãe
e depois pede clemência alegando que é órfão. Pois é, vocês é que são os culpados. O pessoal do PT é que gerou a herança maldita. Fazendo o quê? Criminalizando quem trabalha, atrapalhando quem se esforça, criando impedimentos para as empresas funcionarem, criando uma ditadura ecológica, ambientalista em cima de todo mundo. E agora vocês têm aí o resultado desse negócio. É cada vez mais difícil ter emprego. Talvez tenham feito isso porque queriam, no fundo, estatizar todo mundo, virar todo mundo funcionário público. Se for essa a ideia, acertaram, parabéns. Mas nós não seremos ricos, viu? Porque não é possível conceber um país de burocratas que enriqueça, porque o burocrata é um sujeito cuja preocupação existencial não tem absolutamente nada de civismo. A única preocupação que ele tem, fundamentalmente, é garantir a sua posição, o seu status de intocabilidade. Entre os burocratas há inúmeras pessoas decentíssimas, extraordinárias, mas é preciso se compreender que a corporação como tal não está aí para fazer o país funcionar. Está aí justamente para estabelecer obstáculos, obstáculos esses para os quais depois se cobrará um pedágio para a solução. É curioso, o pessoal esquece que, por exemplo, a Revolução Francesa, uma das causas básicas da Revolução Francesa foi o crescimento excessivo da burocracia estatal. Quer dizer, havia fiscal para tudo, tá certo? E milhões de impostos e aquilo crescendo, crescendo, crescendo. Bom, daí fizeram a revolução para acabar com isso, só que em vez de acabar com isso, o que fizeram? Veio mais imposto ainda e mais fiscal. E a França, desde então, nunca parou de cair. Quer dizer, um país que era, no século XVIII, o mais rico do mundo, tá certo? Nunca parou de cair, por causa disso aí. Quer dizer, se esses camaradas, esses burocratas, acabaram com a França, não vão acabar com o Brasil, pô? Olha, nós temos duas perguntas aqui, que eu acho que o Olavo já responde, que ele trata falando aqui das Forças Armadas, tá? O João do Jardim Botânico, ele pergunta, já que está sendo falado sobre as Farc, o que faz o Exército Brasileiro em toda essa conjuntura? E o Paulo do Portão disse que para este ano foi cortado a verba do orçamento da União para as Forças Armadas. Então, a construção de 2 quartéis, um em Santa Isabel do Rio Negro e outro em Barcelos, ambas cidades próximas da Colômbia, está atrasada. Isso pode ter alguma relação com as Farc? Olha, eu sinceramente não sei. O que eu vejo é que existe uma política constante, vamos dizer, do establishment esquerdista brasileiro, de tratar as Forças Armadas por uma via dupla. Quer dizer, por um lado, diminui verba, tá certo? E espalha denúncias falsas contra as Forças Armadas, quer dizer, faz uma política de enfraquecer e desmoralizar. Por outro lado, coloca dentro das academias militares, técnicos militares, como por exemplo Escola Superior de Guerra, coloca agentes intelectuais esquerdistas para convencer os militares de que se eles aderirem ao esquema, eles pararão de apanhar. Tem muitos militares que estão inclinados a ceder a uma coisa dessa. Por exemplo, esse pessoal que está hoje em dia se entusiasmando com a ideia da estratégia da resistência. A estratégia da resistência é criar uma política nacional, vamos dizer, uma doutrina militar brasileira voltada para resistir contra a invasão americana. Então, não há invasão americana nenhuma. Há uma intromissão cada vez maior estrangeira na Europa, mas por parte da ONU, Unesco e Comunidade Europeia. O americano não tem absolutamente nada a ver com isso. Quer dizer, nós estamos deixando um invadir lá e estamos dizendo que vamos resistir contra o outro que não está lá. Tá? Quer dizer, uma política absolutamente doida. E tem muito milico que está caindo nisso. Eu espero que todos não caiam, não. Eu espero que eles entendam que estão sendo manipulados na base de um choque, um queijo. Quer dizer, a esquerda bate neles e os deixa sem verba por um lado. E por outro lado, fica lisonjeando. Não, se vocês aderirem aqui à estratégia da resistência, né, nós vamos recuperar a sua honra, etc, etc. A Força Armada não pode se deixar aviltar a esse ponto de aceitar esta oferta indecente. Né? E olha, e o Paulo do Novo Mundo, aí ele pede para acho que vai ser agora para o Munir, comentar sobre a divulgação que o governo fez sobre a carga tributária deste ano estar menor do que em 2000. Pois olha, mesmo que o governo tivesse razão, porque há problemas metodológicos, é preciso que se saiba. Há muitas maneiras de fazer isso. O principal argumento para dar uma chance à metodologia como sendo a fonte da divergência é que até o final do cálculo do PIB não dá para saber, porque você compara com o PIB. Seja como for, mesmo que ela tenha crescido, vamos imaginar aceitando a hipótese do governo de que a carga tributária no ano passado foi menor. Mas o menor é quanto? O menor é muito pouca coisa, é quase nada de menor. Mesmo assim, estaria num nível absolutamente insuportável e incompatível. Basta se fazer o seguinte exercício. Pegue
as 50 maiores economias do mundo e calcule quanto é a carga tributária. Você acha isso na internet com grande facilidade. E aí dê uma olhadinha em qual é a renda per capita das 50 maiores. Em todas elas haverá uma ligação direta entre quantidade de PIB, ou seja, renda per capita e carga tributária, exceto numa que é o Brasil. O Brasil tem um PIB africano para uma carga tributária escandinava. Então, mesmo que fosse assim, coisa em que eu não acredito de fato, mas vamos dar aqui, conceder a eles a benefício da dúvida, mesmo que fosse assim, eu garanto a você que isso ainda assim está muito mal, porque não é possível produzir o movimento que nós queremos com essa situação. Não vai dar certo. Em 5 anos você vai descobrir isso. A média vai lá para 1,5, 2,5 de crescimento, é menos do que o crescimento da população. Todos os anos nós empobrecemos. Empobrecemos por quê? Deixam as pessoas trabalhar. As pessoas que trabalham são perseguidas de todos os tipos, por todo tipo de fiscal, lei, fiscais sérios, fiscais achacadores, regulamentos, limitações, autorizações, de todo tipo. Não é possível fazer um país que dê certo assim. Olha, agora vamos se o telespectador quiser saber exatamente quanto o dinheiro dele está indo para o bolso do governo, experimente dar uma espiada num site, do site da Associação Comercial de São Paulo. Tem lá um equipamento de cálculo, chama-se contribuintecidadão.org. Dá uma olhada lá e você mesmo fará as contas. O Arnaldo de São Paulo, ele pergunta o seguinte, ele diz que o governo cubano liberou a importação de panela de pressão para a população economizar energia. Isso é um avanço no governo? E é bom que o Lula mantenha relação com o governo cubano, ele pergunta. Panela de... Peraí, não panela entendi de pressão, qual é. Eles estão importando panela de pressão para a população economizar energia. Os cubanos. Quer dizer que eles estão com falta de energia? Mas em Cuba falta tudo. Né? O principal problema é o que vai colocar dentro da panela de pressão. Porque que eu saiba lá, né, a média para o pessoal da burocracia, que está muito bem, é um frango por mês. Isso é a cota de proteína animal que se come lá. Né? O Cuba é um país onde o médico ganha $20 por mês. Quer dizer, eu não vejo no que a panela de pressão vai ajudar. Eles estão precisando de comida. Na verdade, a classe privilegiada cubana é a classe das pessoas que têm parentes nos Estados Unidos. Quer dizer, então, os exilados mandam dinheiro lá para socorrer suas famílias, de modo que a ditadura cubana, o regime cubano, ele vive da generosidade das suas vítimas. Quer dizer, os cubanos que foram para lá, em vez de ajudar a destruir o regime, não, eles não podem destruir o regime, tá certo? Eles têm que ajudar suas famílias a subsistir, e Cuba tem vivido disso há muitos anos, além da ajuda de cento e não sei quantos países no mundo, porque tem a história do bloqueio econômico. Tá? O bloqueio econômico é exatamente o contrário. O bloqueio econômico quer dizer o seguinte: não pode sair dinheiro de Cuba para os Estados Unidos, mas pode entrar. Quer dizer, dinheiro americano não para de chover lá dentro. Quer dizer, se houver a cair o bloqueio, então entra relações comerciais normais, então é pagar e receber como qualquer um. Mas por enquanto é só receber ajuda, né? Nós temos, acho que 3 minutinhos só para o encerramento do Mídia Sem Máscara. 3 minutinhos. Vamos ver se o Olavo consegue, então, responder para o Fábio da Água Verde, que ele pergunta se seria possível o senhor discorrer sobre a participação ou não do governo brasileiro quanto à criminalidade, o tráfico, etc. O governo brasileiro não está fazendo nada com a criminalidade, mas nada. Ele não está fazendo e não vai fazer e não pode fazer. Tá certo? Eu não duvido que até o senhor Lula, talvez na cabeça dele, ele talvez até gostaria de fazer. Só que não pode, você não pode assumir um compromisso com o Farc e depois dar para trás. E dizer que não tem compromisso com o Farc é mentira, porque o Lula presidia o Foro de São Paulo quando vários documentos de solidariedade à Farc foram ali assinados. E o seu Zé Dirceu ofereceu, como diz, mais do que solidariedade, união e integração. Você não vai oferecer integração para a Farc e depois sair dando tiro nos agentes dela no Rio de Janeiro. Isso é palhaçada, isso é mentira, ninguém vai fazer. O governo não fez nada contra a criminalidade, ao contrário. A esquerda brasileira inteirinha é culpada pelo aumento da criminalidade, porque há 40 anos tem produzido, vamos dizer, uma cultura de apoio ao banditismo, uma cultura de ódio à ordem legal, tá certo? E é impossível, vamos dizer, que um fator cultural tão pesado não tenha influência na ordem dos acontecimentos.
Olá, e também não podemos esquecer que se o governo, você está injusto, porque o governo brasileiro fez sim, desarmou as pessoas honestas e inocentes. Quer dizer, o bonitismo não tem nada a reclamar. Quer dizer, agora as pessoas honestas aí são cada vez mais vítimas. Exatamente. A contribuição do governo para eliminar o banditismo foi isso, desarmar o cidadão brasileiro, porque, de acordo com o nosso governo, os nossos cidadãos são todos criminosos em potencial. Se a senhora tem o azar de ser esposa, filha, mãe ou sogra de um cidadão brasileiro, cuidado, porque, segundo o nosso governo, os brasileiros vivem matando as pessoas em casa por motivos fúteis. Bom, e nós estamos encerrando então o Mídia Sem Máscara dessa semana. Então tá bom, até a semana que vem. Muita pergunta aí, mas vai ser respondida semana que vem. Tchau para todo mundo, obrigada. Continuamos com Boa Tarde Curitiba, vamos lá.